sobre esse versículo, eu quero propor ou sugerir algumas mudanças para as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espírito Santo, nós pedimos neste instante o teu auxílio e que o Senhor esteja aplicando esta porção da tua palavra nos nossos corações. Fala conosco, é o que desejamos, no nome de Jesus. Amém. Não são poucas as pessoas que dizem que o ano de 2019, esse ano que se aproxima, estamos a menos de uma hora, será um ano de mudanças. Um ano de mudanças. E por muito se ouvir falar nisso, alguém bem-humorado disse o seguinte: pastor, se é um ano de mudanças, eu vou investir num caminhão-baú, porque assim eu quero fazer alguns fretes, ganhar algum dinheiro, um ano de mudança. Eu espero que a nossa vida possa mudar, sim, de fato, para melhor. E eu falo sobre a nossa vida espiritual, porque é a partir da nossa vida espiritual que as outras áreas são agraciadas por Deus, de modo que a nossa vida por completo, ela é mudada, transformada e a cada dia transformada à imagem e semelhança de Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, ele propõe essa mudança de vida que começa na mente: transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento. Paulo propõe essa mudança como sendo uma mudança constante, diária, está no presente contínuo. Transformai-vos, presente contínuo, sempre se transforme pela renovação do vosso entendimento, para que então vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dentro desse entendimento, eu quero sugerir algumas possíveis mudanças que podem e devem fazer bem às nossas vidas. A primeira delas é o que eu chamaria de mudanças de hábitos pecaminosos para hábitos santos. Eu e você, nós temos hábitos pecaminosos ainda. Nós estamos, como disse o apóstolo Paulo, no corpo desta morte. Ainda estamos dentro desse contexto de mundo caído. O pecado habita em nós. O nosso coração ainda se inclina para o que não agrada a Deus, de modo que é fácil para nós cultivarmos hábitos pecaminosos. Contudo, a Bíblia Sagrada, e especialmente esse texto que foi lido, vem até nós propondo que cada um substitua hábitos pecaminosos ou que se transformam em hábitos pecaminosos por hábitos santos. Por exemplo, algumas pessoas têm o hábito de naturalmente se acordar e ir direto para o trabalho. Isso é um hábito. Mas que tal se acordar e ir direto para o trono de Deus e depois ir para o trabalho?
tal nutrir o hábito da oração? Algumas pessoas têm o hábito de trabalhar o tempo inteiro. Eu conheço gente viciada em trabalho. Que tal no ano de 2019 você descansar um pouco mais? Descansar um pouco mais, confiar mais na providência de Deus, propiciar momentos de lazer para a sua família e se comprometer mais com o serviço na igreja de Deus. Em contrapartida, tem pessoas que dormem muito. Que tal dormir pouco e trabalhar mais? São hábitos. Nós temos os nossos hábitos pecaminosos e nós precisamos substituir esses hábitos pecaminosos pelos hábitos santos. Há um dito que diz o seguinte: semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Perceba a cadeia. Tudo começa pelo pensamento. Semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito. Isso, de alguma maneira, aqui nesse plano vai determinar o seu destino. Precisamos urgentemente rogar a Deus que nos ajude para que mudemos alguns hábitos pecaminosos que desonram a Deus, para hábitos santos que glorificam ao Senhor. Mas eu quero sugerir também uma outra mudança, uma mudança de espiritualidade rasa para uma espiritualidade profunda. Eu não sei você, mas eu tenho uma forte impressão que a minha espiritualidade precisa ser mais profunda. Nós vivemos rasos demais. Um autor chamado Richard Foster, que escreveu o clássico Celebração da Disciplina, ele disse o seguinte: a maldição do nosso século é a superficialidade. Nós somos superficiais. Nós somos superficiais em tudo, inclusive na nossa vida espiritual. Quando olhamos para o Sermão do Monte, nós encontramos o Senhor Jesus chamando a atenção dos discípulos e chamando a responsabilidade dos discípulos para uma vida mais profunda. Quando ele diz assim de maneira clara: se a vossa justiça não exceder, não transcender a dos escribas e fariseus, vocês não herdarão o reino de Deus. Ou seja, se a vida de vocês não for mais profunda, se vocês não forem mais profundos, se vocês não viverem acima da mediocridade, então vocês não podem caminhar comigo. Uma exortação do Senhor Jesus aos seus discípulos e que alcança a igreja. O Espírito fala conosco nesta noite, apelando aos nossos corações. Tenham uma vida mais profunda no Evangelho. Um amigo em João Pessoa teve a oportunidade de fazer uma entrevista com o Dr. Russell Shedd, ainda vivo, perto de completar 80 anos. Esse meu amigo chegou para o Dr. Russell Shedd e fez algumas perguntas, e uma delas foi a seguinte: Dr. Russell Shedd,
Senhor pudesse voltar atrás, o que o Senhor mudaria? E o doutor foi objetivo, sem pensar muito, dizendo o seguinte: eu mudaria a minha vida de oração para melhor. Eu oraria mais. Veja, estamos falando de alguém que se levantava cedo para estar na presença de Deus. Alguém que não negligenciava a oração. Mesmo assim, ele tinha a sensação que tinha perdido algum tempo. E que se pudesse voltar atrás, tinha investido mais na vida de oração. Será que você precisa investir mais na vida de oração? Meus irmãos, a nossa vida de oração, como disse Leonardo Heaven, um avivalista do século passado, está na UTI. A nossa vida de oração está capengando. A nossa vida de oração está quase morta. Nós precisamos de um reavivamento. Nós precisamos que o Espírito nos visite. Precisamos viver mais de joelhos. Precisamos ser mais profundos na nossa espiritualidade cristã. Portanto, precisamos de mudança. Mudança de uma espiritualidade rasa para uma espiritualidade profunda. E por fim, nós precisamos de mudanças. Mas que mudança? Mudança de prioridades baratas para prioridades caras. Quais são as nossas prioridades? O que é que vem primeiro? O que é que encabeça? O que é que está em primeiro lugar? O que é que está no pódio do nosso coração? Quais são as nossas prioridades? O que é prioritário em nossas vidas? E sabe o que é que revela aquilo que é prioridade em nossas vidas? A ansiedade do nosso coração. Você anda ansioso pelo quê? Quais são as suas preocupações? As suas inquietações, as suas preocupações revelam as suas prioridades. Você se preocupa exatamente com aquilo que é prioritário. E Jesus, no Sermão do Monte, citando mais uma vez o nosso Senhor, ele deixou bem claro para os discípulos, dizendo o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Será que estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, amados? Meu desejo é que o reino de Deus seja prioritário na minha vida e na sua vida. Precisamos priorizar o reino de Deus e tudo aquilo que é relativo a Ele. Por que nós andamos ansiosos com tanta coisa, quando uma só é necessária? Foi o que Jesus disse para Marta. Marta e Maria recebem a Jesus em casa. E enquanto Marta está preocupada com os afazeres domésticos, Maria, a sua irmã, por sua vez, está aos pés do Senhor, ouvindo o que sai dos lábios do Mestre. Marta fica intrigada com aquela cena, porque Maria não está ajudando na cozinha dos afazeres. E Marta diz: Senhor, manda minha irmã me ajudar. Ela está aí quieta diante do Senhor, na tua presença, não faz nada. E aí Jesus diz assim: Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas,
andas muito inquieta. Mas eu te digo uma coisa, Marta, uma coisa só é necessária. Tua irmã escolheu a melhor parte, e essa jamais lhe será tirada. Meus irmãos, a nossa prioridade deve ser ficar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa vida em 2019, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso de mudanças. Você também precisa de mudanças. Agora, permita-me concluir dizendo o seguinte: isso só é possível pela ação poderosa do Espírito Santo. Não determine da seguinte maneira: 2019 vai ser um ano de mudança, e não use o nome de Jesus como se fosse mágica. Em nome de Jesus, não é assim. Porque entra ano e sai ano e a gente continua na mesmice, com as mesmas questões, com os mesmos dilemas, com os mesmos problemas. Precisamos aqui, neste momento, dizer assim: Senhor, se o Senhor não operar na minha vida, eu continuarei da mesma forma ou pior. Somente a tua graça pode me capacitar para que eu seja mais parecido com Jesus Cristo. Possamos romper com o ano de 2018 em oração e súplica, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, faz conforme a tua vontade. Quero orar com você neste momento, pedir a bênção desta palavra sobre as nossas vidas. Senhor, nós estamos na tua casa, na tua presença, e o desejo do nosso coração é ser mais parecido contigo. E como nós refletimos, isso só é possível pela ação do teu Espírito. Portanto, ó Espírito Santo, tu que habitas em nós, enche-nos com o teu Espírito, muda as nossas vidas para melhor, transforma-nos, Senhor, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o objetivo da nossa existência. Fomos criados para a glória de Deus, e glorificar a Deus é ser a cada dia transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Tira tudo aquilo que não te agrada de nós, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho da eternidade. Faz uma obra, Senhor, nos nossos corações. Desperta-nos do sono espiritual, nos dê vigor, nos dê poder do alto, unção, para que vivamos à altura do Evangelho. Esse é o nosso desejo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto é uma carta tão brilhante, tão marcante, tão rica, que em um sermão, e especialmente numa palavra rápida, seria impossível trazer às claras o que ela quer dizer. Nessa carta, o apóstolo Paulo vindica a sua autoridade pastoral e o faz com humildade de servo, colocando Jesus
Cristo em primeiro lugar. Nesta carta, o apóstolo Paulo, sabendo, conhecendo a igreja que estava tomada de falsos apóstolos, além de vindicar a sua autoridade, ele também lutava para que esses falsos apóstolos não envolvessem a igreja. E quando eu penso nesse momento, Paulinho, eu me lembro e eu acho parecido com... Me parece que aquela igreja era muito semelhante à igreja brasileira hoje. Cheia, em muitos lugares, de falsos apóstolos, e por aí se vê. E o apóstolo Paulo lutava para que isso não acontecesse. Então ele bate firmemente nos falsos apóstolos que invadem a igreja. Além de rodear, também havia dentro das igrejas. E Paulo defende a sua fé tão intransigentemente, defende a igreja como filhos dele, como filhos da fé que eram deles. E Paulo, nessa carta, nessa segunda carta aos Coríntios, ele sofre com tal profundidade, com tal agonia, que depois ele descreve a dor dos espinhos que ele já pediu a Deus para que saíssem, e no final ele recebe um som mavioso de alegria com a seguinte expressão: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso está no mesmo livro, no capítulo 12, e versículo 9. Então o apóstolo Paulo fez esse trabalho inteiro. Mas essa carta é tão gigantesca, tão maravilhosa, que ela em algum momento parece uma grande cascata ou grandes ondas, porque ela é semelhante, ela é o Evangelho, e o Evangelho é assim, ou se vê como grandes ondas e funciona, ou como apenas gotas da graça caídas no coração. Portanto, quando o Evangelho nos alcança como grandes ondas, ele pode fazer efeitos semelhantes ao efeito de gotas, apenas simples gotas caindo no nosso coração. E o apóstolo Paulo teve todo esse cuidado. Aí nesse momento ele diz assim no versículo capítulo 5 a 5, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Este é um período que nós imaginamos, lutamos e conjecturamos de algo novo. Interessante é que o algo novo que nós conjecturamos, que é o ano, ele chega novo levando esse que está de volta, mas nós ficamos mais velhos. Daqui a alguns minutos nós saímos mais velhos, mais meia hora. E esse ano que achamos novo, em seguida ele estará velho. E o tempo passa, e passa o ano 2, 3, 10 e vão passando, e a nossa vida como vai? E eu ousei fazer essa pergunta que você está vendo. O ano é novo. E você? Quem tem feito nova a sua vida? O que precisa para que você de fato seja uma pessoa nova? A palavra diz se alguém está em Cristo. Isso é uma condicional, significa que pode haver alguém que não esteja. Eu quero falar esta noite, estou falando a pessoas que estão em Cristo. Mas será que há alguém aqui que não está em Cristo? Se você está em Cristo, diz aqui, você é nova criatura. Você não depende do ano novo para mudar, para ser melhor, para ser mais forte, para ser mais rico, para ser mais pomposo, para vencer, para ser vitorioso, porque Jesus Cristo é o marco da sua vitória. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu me lembro de um homem de branco, nada com aquele hino que nós cantamos, que o homem de branco entrou na igreja, mas eu pastoreei uma igreja durante quase 6 anos, e durante 6 noites de ano, eu vi pela primeira vez um homem que entrava todo de branco, com a família,
e sentávamos do meu lado esquerdo, nas sexta ou sétima fileira de banco, e eu perguntei, alguém convidou, eu conhecia aquela pessoa, era um grande comerciante da cidade. Disse, não, há alguns anos que ele veio, toda noite de ano, porque ele disse que veio uma noite de ano, e no ano seguinte o ano dele foi muito bom. Ele usou a igreja, o local, como um amuleto. Ele não procurou a renovação em Cristo. Ele não era novo por Cristo. Ele queria que aquela igreja, aquele culto, aquele local, aquele banco, naquela noite, naquelas 2 horas, pudesse mudar a vida dele. 2 horas na igreja não muda a vida de ninguém. Esta igreja em si não muda a vida de ninguém. Mas estar em Jesus Cristo é o grande segredo para mudar a nossa vida. Eu gostaria de, feita esta introdução, propor o seguinte. Primeiro, não há novidade mais fascinante do que estar em Cristo. Não há novidade mais fascinante do que você estar em Cristo, do que a sua família estar em Cristo, do que haver comunhão da sua casa com Cristo. Nada é mais fascinante do que isso. Os anos podem passar e passarão. O tempo pode passar e passará. Mas nada será mais fascinante, mais importante do que estar em Cristo. E o que é estar em Cristo? O que é estar em Cristo? É ouvi-lo, é compreendê-lo, é segui-lo, é ter um jeito de cristão. Eu sei que você lembra que a primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos em Antioquia. Por que será que foram chamados de cristãos? Eu gosto de pensar que é porque eles tinham um jeito de Cristo. Eles pareciam com Cristo. Estar em Cristo é parecer com Ele, mas parecer não basta. Estar em Cristo é conhecê-lo como Deus Salvador, mas conhecê-lo apenas não basta. É preciso que de fato Ele seja o Salvador das nossas almas. Estar em Cristo é saber que o Senhor é Deus, é saber que Ele nos fez, é saber que nós somos povo dele, mas é saber que nós somos ovelhas do seu pastoreio. Estar em Cristo é viver o Evangelho, não apenas ler a Bíblia, mas viver o que a Bíblia diz. Estar em Cristo é ser cristão na prática. Estar em Cristo não é ser cristão no púlpito da igreja, mas em casa, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os irmãos, no trabalho, na rua, onde você for. Estar em Cristo e isso sim é a novidade mais fascinante que você pode viver, é estar em Cristo. Segunda proposição: quem está em Cristo não se prende ao passado, mas o relembra com gratidão. Ou seja, mas aquilo, o ano passado foi bom ou foi ruim, eu vou ficar lá, vou me machucar, não posso voltar. E eu quero trazer a sua memória ao Salmo 126. E eu quero parar um pouquinho com você nesse salmo. E eu serei rápido, porque o nosso tempo não nos permite muito tempo. Mas vejam o que ocorre no Salmo 126. Eles vão ao passado, eles fazem um relembrar a história. É o povo de Deus, é aquele povo que estando escravizado no Egito, Deus deu liberdade. E o que é que eles dizem? Eles louvam a Deus porque Deus nos retirou do cativeiro. Diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estavam como quem sonha. Era uma cara de felicidade. Ser cristão é ter essa cara de felicidade, não pela riqueza material, não pelo tamanho da igreja que você pertence, mas porque Jesus Cristo está em você e você está em Cristo. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Ou seja, estamos lembrando o passado para lembrar o que Deus fez. Basta este ano. Nem precisa os 40 anos do deserto que eles andaram. Basta este ano. Nem precisa nem a sua idade inteira. Lembre-se este ano que Deus fez por você. Faça as contas. O que Deus fez este ano? O que Deus fez esta semana? O que Deus fez hoje por você? Basta isso para você compreender que estar em Cristo não basta ficar no passado, mas é lembrar
celebrar com devoção, reconhecer os feitos de Deus e cantar com júbilo, porque Ele transformou isso em lágrimas. Você vai ver no Salmo. Ele diz mais: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Estar em Cristo é estar alegre. Estar em Cristo é ser feliz. Lembra daquele que nós cantamos? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Estar em Cristo é viver feliz, porque você tem todos os motivos. Primeiro pela sua vida, depois pela sua salvação, e depois porque Ele sustenta você pela sua mão direita. E o Salmo 126 diz ainda: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Estar em Cristo é poder ver isso hoje, as suas lágrimas transformadas em alegria, apesar ou independente de daqui a pouco o ano chegar. Isso aqui não é para hoje, isso aqui é para sempre. Enquanto você viver, você precisa estar em Cristo. Estar em Cristo é compreender que as lágrimas podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E diz o versículo 6: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus mortos. Então é preciso que você volte ao passado, alegre, agradecendo a Deus com devoção, reconhecendo os seus feitos e agradecendo porque as lágrimas vieram, mas Ele transformou em júbilo. Terceira palavra: quem é nova criatura não coloca suas expectativas no calendário humano. Vou repetir: quem é nova criatura não coloca suas expectativas no calendário humano, na passagem do ano, em tal dia, no dia do aniversário, em dia X ou semana Y, mas no Deus que está acima do tempo. O nosso Deus está acima do tempo. Então coloque os seus projetos, os seus sonhos nas mãos do Senhor. Permanecer em Cristo é poder colocar nas mãos dele as suas expectativas, é poder colocar a sua confiança nele. Sim, confiar no Senhor, esperar nele. Uma outra palavra: o novo ano não nos fará mais novos, mais jovens e nem mais fortes. Ao contrário, seremos mais velhos, como disse. Mas há uma palavra que eu gostaria de encerrar levando você para ela, que é em Apocalipse capítulo 21 e 5. Lá no final da sua Bíblia, capítulo 21 e 5 é muito conhecido. Eis que faço novas todas as coisas. Esta palavra é para você hoje à noite. Estar em Cristo é não se conformar com aquilo que o torna velho, doloroso, carrancudo, doente, enferrujado e não perdoa. Estar em Cristo é tornar-se alegre, é perdoar e ter a sua vida renovada cada dia, porque acrediteis que eu faço novas todas as coisas. E Deus quer tornar novo o seu coração. Estar em Cristo é ter o coração renovado a cada dia. Há pouco tempo o pastor André falou sobre oração. Estar em Cristo é orar sem cessar. Estar em Cristo é permanecer debaixo da graça. Estar em Cristo é viver a comunhão dos santos, apesar dos santos, porque nós somos diferentes. Nós somos opostos, mas a graça nos coloca juntos para que vivamos essa comunhão. Estar em Cristo é ter uma vida de comunhão dos santos, porque quem está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Hoje, então você está vivendo agora o novo. Não é o novo pelo novo ano, você está vivendo o novo em Jesus Cristo. Você lembra-se que a semana passada nós cantamos aqui Natal, festejamos Natal esse mês inteiro. Como é que foi anunciado?
Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que nasceu na cidade de Davi, o Salvador. É esse Salvador que nos dá alegria, é Ele que nos dá paz, é estar nele que nos dá a verdadeira felicidade. Seja feliz no Senhor. Estar no Senhor é ser feliz em Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo aqui? Nossa, não para mim. Quem está em Cristo? Amém. Deus abençoe você. Então você é nova criatura. Você não depende de 2019, você não depende de 2020, você depende de Jesus Cristo.